Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Licença Esportes, onde você encontra tudo voltado para a sua escola de esporte. Lembrando que o nosso canal é um oferecimento do sistema Genesis Training, o sistema completo de gestão para a escola de esporte. Quer tecnologia? Leve o sistema Genesis Training para a sua escola. E também das lojas do Museu do Flamengo e do Botafogo, onde você encontra produtos inéditos. E eu acabei de receber um telefonema, por isso que eu atrasei um pouco a minha chegada aqui. Em breve teremos um anúncio de mais um patrocinador para o nosso programa. Luiz Fernando vai ficar satisfeito. Seja bem-vindo, seu Luiz Fernando, meu zagueirão da cintura dura, para mais um programa, um episódio. Obrigado mais uma vez por me aturar e me aguentar aqui. Ainda bem que você sabe. Hoje estamos recebendo aqui um homem da bola, do futebol, com passagens, estágios, trabalho de muitos anos voltados para o futebol, tanto de base como profissional. Vamos falar muito hoje aqui, como treinador do Sub-20 do Bangu, trabalhando lá com o nosso amigo Macula. Veio hoje aqui. Marcos Dantas, muito obrigado pela tua presença. A gente sabe como o tempo é valioso na vida da gente. Eu sei que vocês aí no dia a dia, na correria aí também de treino, jogo e ficar pensando no adversário no dia a dia, também no meio da competição, arrumar um tempinho para estar aqui com a gente. Mas muito obrigado. E também dizer o pessoal que está acompanhando aí o Sub-20 aí do estadual. O Bangu vem fazendo uma excelente campanha aí, fruto do trabalho de vocês. E hoje a gente está aqui para falar disso, falar de futebol, falar de formação, falar da tua história. Obrigado por ter vindo aí, cara. Eu que agradeço. Primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, Sidney, Luiz. Para mim é uma alegria, tá? Recebi o convite prontamente. Feliz de estar aqui. Eu adoro falar de futebol. Eu acho que futebol mudou minha vida e eu quero passar um pouco do que eu vivi para as pessoas que estão chegando. Eu acho que é importante isso. Hoje, como treinador, fui um atleta também e sei do poder do esporte, né? Então, como mudou a minha vida, espero que possa ajudar outras pessoas também em relação ao caminho positivo do esporte, que ele só tem coisas boas. E a gente começa sempre com a mesma pergunta. Qual a tua lembrança, primeira lembrança sua no esporte, se foi no futebol ou não? Você bem pequenininho, como é que foi teu primeiro contato com o esporte na tua vida? Meu primeiro contato, eu acredito que foi quando eu recebi minha primeira bola no meu primeiro aniversário, né? Eu tenho fotos lá que meus pais... Então, eu sei que eu recebi uma bola de futebol e eu acho que ali foi paixão à primeira vista, né? E eu fui... Meu pai chegava do trabalho, me levava pra rua pra jogar bola, pras pracinhas pra jogar bola. E ali eu fui gostando da... Eu digo que isso aí é um prêmio que Papai do Céu botou na minha vida, né? E as coisas que eu tenho é graças a uma bola de futebol. Mas eu comecei com diversão, né? A bola sempre para mim foi uma alegria, foi uma diversão. E eu comecei assim, meu pai me estimulando a isso, né? Eu sempre acompanhei meu pai nas peladas que ele iria, né? E vi como aquilo integrava, né? Pessoas, como era legal, o relacionamento, todo mundo junto. Também tinha a competição deles, que era engraçada. Eu lembro que me perguntava assim, eu falava, pô, mas futebol, pô, os caras só riam, um sacaneia o outro. Pô, não é possível. Não é possível que é assim o futebol. Né? Porque via televisão uma coisa e vivia outra. Pelada lá outra. Mas depois você vai amadurecendo, vai crescendo e vai vendo que o futebol, né, é um meio de vida, né? Sim. Então, foi através disso que... Você é do Rio? Eu sou do Rio, sou de Bangu. Nascido que dá no Bangu. Sou de Bangu, primeira vez que eu tô trabalhando no time do meu bairro, né? Bacana. É o time da minha casa, né? Desde pequenininho, meu tio, né? Meu falecido tio, que Deus o tenha, me levava no estádio do Moça Bonita para ver os jogos do Bangu, né? E quando eu fui atleta da base do Bangu, saí, mas como treinador nunca tinha sido treinador do Bangu. Então, quando eu recebi o convite agora esse ano, prontamente, tinha outro convite também, pro profissional, mas de outro estado. Na hora eu falei, não, eu quero ir pro Bangu porque é o time da minha casa, é o time da minha família e vou tentar dar o meu melhor ali porque é diferente. Você trabalhar num time, numa equipe que você foi convidado e uma outra equipe que realmente tem uma história de vida, né? Então... E você é oriundo do futsal também? Não passei pelo futsal, né? Eu sempre joguei peladas, sempre foi por peladas. E eu recebi um convite de um amigo meu para ingressar no Madureira, na base do Madureira na época. Já no campo? Já no campo direto, com meus 12 anos por aí. E aí eu fui pro campo, comecei a treinar no Madureira, e aí eu passo por aquele processo que todo jovem passa, né?
Saí do Madureira, aí fui para outro clube, joguei no América, joguei e fui passando, até que eu me profissionalizei pelo Madureira em 2000 e... Depois eu voltei ao Madureira, né? Meu profissionalizei foi em 2003 ou 2004, se não me engano, E aí, eu tava naquele grupo do título de 2006, né? Que o Madureira foi campeão da Taça Rio. E dali pra frente eu comecei a rodar, joguei no São Bento de Sorocaba, em São Paulo. Tive uns problemas de saúde, uns problemas que me fizeram minha carreira parar sempre um ano, né? Eu tive um problema uma cirurgia que eu fiz devido a um trauma e isso foi travando um pouco a minha carreira, né? Então, mas Papai do Céu me abençoou e eu finalizei em Portugal. Eu tive uma proposta para Portugal já com meus 29 para 30 anos, foi onde eu joguei no Farense de Portugal. Depois eu joguei no Almacelense, que é o time até que o Jorge Jesus jogou, foi treinador. E aí foi quando eu encerrei minha carreira como atleta, não foi tão longa. Mas aí eu voltei para estudar, para fazer o que eu faço hoje, que é... Eu também fui analista, né? Foi meu primeiro curso quando eu vim para cá e agora treinador. E lá, quando você começou, como é que era a questão da família, do teu pai? Você com 12, 13, é uma criança, né? É o que a gente fala hoje, a gente Sim. vê essa molecada hoje. Meu filho tá com 14, tá lá nos Estados Unidos, enfim, é goleiro lá. Bom goleiro, Luiz? Ruim. Ruim O demais. goleiro ruim, filho. O goleiro não pode ser ruim, cara. Se o goleiro for ruim, o treinador passa mal, cara. Não, aí, Já infartou uns 3. aí todo jogo lá que tinha lá pra escola, a escola de futebol que ele tinha lá, ele, pô, teu filho pode agarrar no final de semana pra mim? Eu não tinha Que- goleiro, Que escola não tinha, né? Vai. Aí era ruim, era melhor botar um de linha, pô. Não, mas o moleque tá lá, enfim, vai fazer 15 agora e tá na escola lá nos Estados Unidos, ganhou uma bolsa lá pra ser goleiro, é um viés, né, Legal, que eu falo legal. pra muita gente. Ele tem esse sonho de ser goleiro profissional, só que eu falava pra ele, cara, teu pai não vai te enganar e mentir pra você. O que é ser goleiro profissional pra você? Jogar onde? Ah, no Flamengo, no Sim, Barcelona sem e dúvida. tudo? Eu falei, esquece. Esquece que aí Sem sim, tu dúvida. é ruim que nem o Luiz fala. Agora, tu quer jogar numa segunda divisão do Rio, estadual, uma segunda do Paulista, vai. Mas e aí, é isso que você quer pra sua vida? Será que você não pode pegar esse teu sonho junto com o estudo e de repente, você pode até vir a jogar numa MLS, não sei, mas junta aí o estudo com o teu sonho e vai. Então ele foi, tá lá, já tem uns 3 meses, né? 2 meses que Sim. ele tá lá, tá se adaptando, tá bem. Mas é um menino, 14 anos, eu fico, né? Caraca. É o mesmo quando você sai de Itaperuna, tu jogava no Itaperuna com 16, Vai pra 17 Salvador. e vai para Salvador. Como é que era isso na tua época, na tua Eu digo que o infância? futebol, o processo do futebol, ele nunca é e nunca vai ser fácil, né? Porque, tu imagina, vou falar o meu caso, né? Eu morei, com 16 anos eu tava em São Paulo já, morando debaixo da arquibancada, longe dos meus pais. E assim, não é fácil porque, tô falando por mim, eu sempre fui um cara família, de gostar de estar com meus pais. Sim. Então eu sentia muita falta disso, mas você tinha que estar ali. Eu lembro que toda noite tinha um orelhão no próprio estádio, dentro do estádio. Toda noite eu pegava o orelhão, ligava para meus pais, era choradeira, choradeira. Não tem vergonha de falar, porque eu acho Sim, que a saudade bate mesmo. a saudade bate e você tem que ter força para lidar com aquilo ali, né? Eu também estava amadurecendo como homem, como. Então, assim, foi um processo bem difícil, mas um processo que me fez crescer muito. Primeiro como pessoa. E a tua família, quando você ligava chorando, como é que era? Como é que Não, era? era só palavras de força. É isso que quer? Vai. Saiba que é difícil. Agora, estamos aqui. Se você decidir voltar, a gente vai estar aqui de braço aberto e tal. E aí, voltando um pouco quando eu falei dos 12 anos, né? Minha mãe me levava, né? Na verdade, o Madureira treinava na Vila Militar ali aqui na Vila Militar, ali no Rei. E aí minha mãe me levava, mas chegavam os momentos que ela não podia me levar e eu tinha que dar meus pulos, me virar aí, pegar ônibus. E eu comecei isso muito cedo, né? Meu pai não podia acompanhar, apesar de eu começar com ele essa questão do futebol, dele me levar para onde ele ia para eu jogar, ele trabalhava, então ele não tinha tempo para poder me pegar e, pô, vou ficar aqui. Como hoje muitos pais têm essa disponibilidade tá aqui com um jogador, com filho o tempo todo, na minha época foi bem difícil, no meu caso. Então, eu fui indo com muita força de vontade, muita vontade de realizar o meu sonho, porque aquele era um sonho para mim virar um jogador profissional, que muitos acham que, pô, é fácil virar um jogador profissional. E, cara, você virar um jogador profissional, independente da divisão do clube, da estrutura que você vai. Cara, é difícil pra caramba, Muito. porque
São inúmeros jovens aí, muita gente esperando uma funil é muito oportunidade. estreito, muito estreito. Tu ligava pra casa também, o que teu pai falava? Só não volta por 2 motivos: saudade e mulher. O resto, a isso. porta tá aberta. Eu, graças a Deus, eu nunca tive essa questão de namorada, né? Namorada nunca me prendeu a voltar para um lugar porque a namorada tava ali. Então eu sempre tive um mental forte de entender que aquilo era para mim, Sim. né? Então eu sempre pensei nisso. Então o meu voltar mesmo não aconteceu, mas seria por uma questão mesmo de estar com a minha família, de estar com meus pais, entendeu? E eu também venho de uma família, o Cidinho conhece meio que isso, sabe? É igual a galinha com os pintinhos, debaixo das árvores. Exatamente. Meio-dia almoçar todo mundo junto, que meu pai chegava do Perfeito, é isso. trabalho, enfim. E meus pais não são da bola, nunca foram da bola. Cidade de 6 mil habitantes, Palma. Mas ele me falava 3 coisas. Ele falou: meu filho, Na época tinha 2.000 só. Na época que saiu de lá. meu filho, tem 3 coisas que você tem que ter para sua profissão hoje. É querer, saber e oportunidade. Querer, você quer. Saber, você sabe, senão você não ia estar no Bahia. Exatamente. Oportunidade você está tendo. Então não perca essas 3, que você vai. E acabou indo. E falava das 2. Não volta para casa por causa de saudade, pega o telefone e liga, cartão telefônico ou ficha, que a gente conversa, mata a saudade. E mulher, não volta. Sim. E assim foi de importância de família, né? E eu falo isso que você falou aqui, Marcos, é verdade, eu falo isso pro Luiz, a gente brinca, eu sacaneio ele o tempo todo, a gente fica... mas assim, vocês realizaram o sonho que era o meu, que era de muitos brasileiros, que era ser jogador de futebol e não conseguiu. Né? Eu falo, esse cara tem um gol só na carreira, mas tem um gol narrado na voz do Léo Batista, mas foi narrado na voz do Léo. Pô, fantástico. A lenda. A lenda, ele tem um gol. Exatamente. Ele fez um pênalti no Romário, ele ajudou a construir a história do Romário. Romário fez 1.002 gols graças a ele. Então, assim, ele Tá tem na que ter história. orgulho. Eu brinco com ele e falo, cara, quem jogou profissionalmente, independente da divisão, do clube, tudo, cara, realizou um sonho de milhões e milhões de brasileiros que não conseguem, que ficam pelo meio do caminho, né? Então, porque muitos meninos que estão assistindo a gente também acham que ser jogador de futebol profissional é ir jogar no Barcelona, que nem meu filho falou. Exatamente. Cara, não é isso. Ser jogador de futebol profissional é um mundo muito maior e amplo. Muita coisa. E depende do que você quer para a sua coisa. vida. E se você não for, você pode construir a sua história de uma outra maneira. Como você hoje está fazendo, independente de você ter Sim. sido jogador profissional ou não, como o Luiz também fez, que é você trabalhar com o futebol, com aquilo que a gente chama de uma outra maneira. Exatamente. E tem hoje mercado para isso. Sim, Né? e assim, eu quero pegar esse gancho do que eu falei anteriormente, pegando o seu gancho que foi perfeito. Quando eu tinha 18 anos, eu recebi uma proposta da Bélgica, do clube chamado Charleroi. Foi isso aí. Quando eu fiz os exames médicos, eu tava no Madureira. Quando eu fiz os exames médicos para ir para lá, foi diagnosticado um problema que eu tinha de saúde. Aonde o médico falou que se eu entrasse no avião, eu poderia ter, né, ido a óbito, enfim. A partir desse momento, eu passei um período muito ruim, porque eu falei assim, cara, não é pra mim, não é pra ser, né? Mas aí eu tive um suporte da família de entender que não, cara, se não é aqui, é em outro lugar, é em outra coisa, não era pra viajar agora. Quando eu fui pra Portugal jogar, eu botei isso na minha cabeça, eu falei, cara, eu vou conhecer outros lugares através do futebol, porque eu entendendo da minha vida, eu não ia conhecer os lugares que eu conheci se não fosse o futebol. E a partir de Portugal, quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a andar, cara. Aí fui trabalhar na Suécia como treinador, trabalhei no Nepal, um lugar que eu jamais imaginaria que nem que tinha futebol. Sim. Cara, vou te falar, eu não imaginava, quando eu recebi uma proposta, eu tava no Paraná, aí eu tinha que tirar o time do último lugar. Aí quando eu recebi o contrato, foi um empresário que me ligou, aí falou assim, Dantas, preciso de um brasileiro lá pra tirar o time do último lugar. Lá de Katmandu. Falei, beleza. Aí, beleza, me manda o contrato, vamos ler tudo, eu peguei e li. Falei, cara, isso não pode ser normal. Pô, vou parar lá do outro lado do mundo, um lugar que eu não pude ir porque eu tive um problema de saúde, onde era pra eu ter desistido, parado. Eu falei assim, cara, eu vou. Contrato muito legal. Quando eu cheguei lá, a FIFA, ó, botando um dinheiro pesado no país. E ali as coisas começaram a acontecer pra mim como treinador, de tipo visibilidade, de entender. Eu tirei o time do rebaixamento. Começou a crescer, né, o nome assim. E assim, foi legal, cara. Foi legal porque eu não esperava que essas coisas fossem acontecer. Porque veio essa história lá de trás, de quando eu tinha 16 anos, que eu não podia realizar um sonho. Quem não quer jogar na Europa? Sim. Eu fui jogar na Europa com 29, 28 anos. Em Portugal, já, final de carreira. Eu já sabia que dali era pra parar.
Então, assim, se eu parasse naquele momento, de repente eu não tava vivendo Teria vivido o que vivendo você hoje. viveu. o que eu tô vivendo hoje. A E gente muitos forte. param por menos, cara. Muito menos, muito menos. Por alguma dificuldade em casa. Ah, pô, mas não vou. Ah, tô com preguiça. Não quero. Cara, o futebol é pra quem quer. E mesmo quem quer é É difícil muito demais. difícil. É pra quem quer, não é fácil, cara. É um vício, né? E a gente fala, né? O futebol proporciona tantas coisas para você conhecer lugares, né? Não só fora do país, mas dentro do país também. Quanto que a gente viaja aí, vários estados e várias Futebol. competições, vários. Luiz também teve oportunidades, né? Através da seleção brasileira também do Exército. É que eu também. falei com eles, né? É uma fábrica de sonho, né, cara? Sim. Tanto na iniciação, que é o sonho da criança de ser jogador, quando você vira Sim. um jogador, que você aí já passa a ter outros sonhos, mas é uma fábrica de sonho o tempo O todo. tempo todo. E do Ele jeito. nunca para. Exatamente. Exatamente. Porque quando você chega num alto nível, você quer chegar no. Você Não para. não para. Fabrica sonhos. Marcos, a gente hoje é um tempo diferente daquela época e tudo, mas como é que era na sua época a relação sua com os estudos? Como é que teu Sempre pai e tua estudei. mãe... Nunca parei de estudar. Inclusive, eu sou formado em inglês, né? Então, se não fosse o inglês na minha vida, eu não tinha ido para a Suécia. Eu saí de um time da terceira divisão do Rio, que era o Teresópolis. Eu recebi um convite para revitalizar o clube. Foi meu primeiro clube como treinador. Entrei no clube, começamos a fazer um processo de revitalização do clube, porque o clube estava parado há muito tempo. E eu falei assim, cara, eu tenho inglês, eu vou ter que usar isso a meu favor aqui. Porque pô, eu tô na terceira divisão do Rio, com todo respeito, a visibilidade é bem pequena. E aí eu comecei a fazer relacionamentos com o pessoal que eu conheci, né, do exterior, quando eu joguei. E uma empresária inglesa começou a indicar jogadores africanos para mim, né? E eu falei assim, cara, eu tenho inglês, eu vou usar o inglês para começar. E aí começou a fazer o intercâmbio. Eles vinham para cá, eu dava o treinamento em inglês, e aí eu comecei a ser visto Pra lá pra para fora. lá para fora. Então começou assim. E aí quando acabou esse trabalho no Teresópolis, que eu recebi a proposta da Suécia, a entrevista foi em inglês. Então, se eu lá atrás não tivesse, e eu falo isso para meus atletas e tá de prova aqui, eu sempre pergunto, não tem como só ser hoje jogador de futebol. Hoje você tem que ser completo. Você tem que estudar, você tem que falar no mínimo 2, 3 línguas, não tem como. O futebol ele globalizou tanto, cresceu tanto que você tem que. Então os estudos sempre esteve na minha vida. Então, aquele mito que o nego diz que não é possível estudar e jogar Não é uma existe. grande mentira. Né? Não, É você tem que uma estudar. mentira que arrumaram Não, pra... e o Lê, semana passada, falou aqui, ó. Sim, Que o Lê falou. ele usava como desculpa, tô cansado pra não estudar, tô cansado pra não Não estudar. tem como, você tem que E o estudar. Lê falou, não estudei, mas podia ter estudado. Estudado. Ele assume aqui. Assume. A gente falou com ele, falou, Lê, se tu voltasse lá atrás e pudesse falar um conselho para aquele menino que estava começando, ele falou várias coisas e dentro ele Sim. falou, cara, dá para você estudar e jogar futebol tranquilamente. E hoje, mesmo um atleta que não queira estudar, ele é obrigado. Sabe por Sim. que ele é obrigado? As nomenclaturas mudaram do futebol. Para você entender o que está sendo passado, você vai ter que ter um entendimento. Para isso você tem que estudar, seja o que for. Ah, pô, vou estudar tática. Eu falo muito para meus atletas, ó. O meu sonho mesmo é eu ter sempre um tempo para poder ensiná-los na teoria, porque eu já faço a prática, mas eu acho que o jogador tem que sentar numa sala de aula e entender o que é passado. É meu sonho de, tipo, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, sentar 1h30 de aula. Vamos lá, explicar os conceitos, o que é o que. O jogador tem que entender o que ele faz. Então, assim, além dos estudos que a gente tem da nossa vida lá do ensino fundamental, que isso tem que ter, tem isso também. O jogador ele tem que estar estudando constantemente, não é só celular e ver outras coisas que não tem muito sentido. Então, Eu te falei que a gente não polemiza, mas eu vou polemizar. Você acha que os treinadores brasileiros não trabalham muito na Europa devido à língua? O porquê que a gente não tem tanto mercado? Eu sei, a CBF não dá licença, não sei Sim. o quê, mas você acha que tem muito disso também ou não? pode ser, porque assim, como que um treinador brasileiro ele vai chegar no mercado europeu, um exemplo, vamos falar da Europa, né? Se os clubes, quando vão procurar aqui, vai entender que o cara não vai ter um bom relacionamento com o atleta porque ele não tem a língua do atleta, ou uma língua universal que seja o inglês, como que ele vai se comunicar? Então isso já é uma pré-avaliação que os caras fazem para o treinador, o cara olhar e falar assim, pô, calma aí, como é que ele vai conseguir fazer o relacionamento interpessoal? E hoje eles não querem ter intérprete, eles não querem pegar um Chelsea, um clube de nome, pegar e botar um intérprete, eles querem que os caras sejam completos. Sim.
Querem que os caras... Então, assim, pode ser por isso também. E futebol é muita comunicação, né? O que Muito. você falou, pô, tempo teu todo. sonho é sentar numa sala de aula e dar 1 hora de aula. Como é que você vai dar 1 hora de aula sem falar a língua dos caras que estão Exatamente. sentados É ali? isso. Como é que você vai É passar isso. conhecimento e informação Sim. se você passa isso através, né, Sim. da Eu linguagem? quando cheguei lá na Ásia, lá no Nepal, para trabalhar, primeiro eu fui entender o cenário, né? Porque é um cenário de guerra. O social do país é péssimo. Mas como a FIFA estava botando dinheiro forte no esporte, eu comecei, inclusive eu sou um dos poucos treinadores que eu tenho diploma da FIFA, que eu dei uma aula lá, que a FIFA reconheceu e me diplomou. Isso para mim, eu acho que foi o ápice da minha carreira. Não sei se eu vou chegar nesse nível ainda, de novo, né? Porque, pô, quem não quer falar, pô, pessoal da FIFA, e eu tive esse prazer de falar, pô, uma alegria enorme, em inglês ainda. Então, para mim foi uma coisa... Então, assim, quando eu cheguei lá, você vê que parecia que eu vivia lá, era o ano de 1980, por exemplo. E a gente já estava no ano de 2020 aqui. Como o futebol lá estava atrasado em todas as áreas, estrutural. Então, a gente foi começando a explicar que tinha que mudar até sistema de jogo. Umas coisas muito, muito fixadas num sistema só, sabe? E eu gosto de falar disso. Então, eu comecei a estimular isso. Lá eu consegui fazer isso. Isso para mim foi uma... Cara, todo dia era aula, todo dia era aula. Pegava o que era feito na aula, ia pro campo. Eu tive um ganho técnico e de entendimento de jogo, assim, muito grande. Foi o que eu acredito muito que isso me norteou para eu conseguir o resultado. E por que você acha que tem que ter essa aula hoje e não tinha essa aula antigamente? Você acha que hoje os atletas estão menos inteligentes? Eles precisam desse reforço? Porque antigamente não tinha. E a gente formava muitos atletas, muitos jogadores. E por que hoje você acha que tem que ter? Devido à evolução da modalidade? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque que acontece? Quando você chega num campo de futebol, hoje os treinamentos, eles estão todos fracionados, são cheios de complexidade. Antigamente, eu não vivi antes da década de 80, sou de 85, eu não sei como era, apesar dos estudos, né, que a gente Sim. sempre tenta estudar para entender como era feito, era muito mais uma coisa de campo aberto, né, o treinador, ele era muito mais simplista, Mais analítico, que eu acho que é importantíssimo hoje, a gente está deixando isso de lado, Informação. eu acho que isso é fundamental, a gente não pode deixar isso de lado, mas eu acho que o futebol hoje, ele ficou muito mais complexo, né, em relação aos entendimentos, aos conceitos. Eu acho que o jogador, o visual, eu acredito muito que o cara aprendendo aquilo ali, ele vai executar no campo. Isso aí é uma crença minha. Sim. Eu acho que o cara tem que olhar, igual uma sala de aula, eu vou estudar lá e depois vou para a prova. Sim. Eu acredito prova é o que campo. eu acredito que o futebol pode ser esse caminho, você ensinar, ó, hoje nós vamos fazer isso, qual é o comportamento que você vai executar dentro do campo? Eu vou explicar. E o cara tem que saber o que ele vai executar dentro do campo, qual é o comportamento dele, qual é o princípio, subprincípio que ele vai usar. E por que você Eu acha que está acredito nisso. perdendo o analítico? Eu acho o seguinte, cara, o analítico Só para demanda... as pessoas entenderem, a analítica Sim, é mais os individualizada. fundamentos técnicos, os fundamentos, aquela coisa bem básica da chapa. Existe uma grande briga entre analítico e sistêmico É, hoje, né? São é. formas de treinamento. Sim, forma de treinamento. Eu, particularmente, no meu trabalho, eu utilizo muito, porque é como se fosse uma prova. Eu não vou ensinar o nível 3 se o cara não sabe o nível 1. Perfeito. Né? O analítico é o fundamento básico do futebol. Beabá, né? É o beabá. Então, eu acho que a gente tem que voltar a estimular isso. Eu acho que, de repente, até por demanda de tempo, de muito resultado, muita cobrança de ter que ganhar jogo, você tem que partir para essas coisas mais sistêmicas, mais complexas para poder. E a gente está esquecendo de uma coisa que é a principal. Eu, como gestor, falava muito disso, assim, cara, não abrir a mão de trabalho analítico na formação, na base, principalmente para as categorias menores, porque, assim, para mim, eu fui estudar em Madrid em 2003. Eu cheguei lá, eu fiz o curso da Federação Madrilenha de Futebol nível 1, 2 e 3. É o curso da UEFA, né? Que o pessoal que hoje legal, fala, né? Então, bacana. eu fui em 2003. Uhum. Então, eu cheguei lá, a Espanha em 2004 foi eliminada na primeira fase da Euro. A Espanha nunca tinha ganho nada. Só que quando eu chego lá e eu vejo que os caras têm de nomenclatura... A primeira vez que eu escutei falar em controle orientado foi em 2004 no treino. Hoje em dia todo mundo fala isso aqui no Brasil 20 anos depois, entendeu? E o que eu entendi quando eu volto
é que quando vem o trabalho sistêmico de lá, que eu já tinha conhecido através dos cursos e tudo mais, é que ele é muito mal aplicado, ele é aplicado erradamente no Brasil. Isso vem muito da escola do Mourinho, de Portugal, aonde você não vê o Mourinho falar de trabalho sistêmico para nego de 7 anos, 8 anos. Ele fala disso, porra, pro Real Madrid, pro Chelsea, Exatamente. é o que ele fala, o É. cara já tá, ele já passou da universidade, Sim, ele já é isso. um profissional. Agora, para tu chegar a ser um profissional, você tem que fazer o quê? A primeira série, tem que fazer o ensino fundamental. É você bem tem que- O futebol ele é Mas pedagógico, você totalmente, tem que entendeu? subir nos níveis. Então, como é que você vai pegar Eu lembro de um treinador, eu conto essa história, já te contei. O treinador entra na minha sala lá no Botafogo, eu era o diretor da base do Botafogo, ele entra lá, senta, e ele, não, olha meu treino aqui, não sei o quê, papapá, pro infantil. Aí ele me explicou lá, montou lá. Eu falei, cara, meu irmão, eu não tô entendendo algumas coisas. Cara, tanta informação, aquela coisa de. Imagina, Aqui é só pé direito, um toque, aqui é só pé esquerdo, 2 toques, ali é um pé só, tô exagerando aqui, mas era tanta informação. Meu irmão, aí eu da janela em General Severiano, o campo ainda era de grama natural, eu ali, e eu tô vendo o treino. Meu irmão, começa o treino, 2 boladas na cara. Meu irmão, era 6 gols. O outro torceu o tornozelo, o outro bateu cabeça com cabeça, que era tanta confusão, sim. tanta loucura. Exatamente. Que eu falo, cara, É muita informação. Aí ele parou o treino, deu 5, 10 minutos, ele parou o treino, não deu certo. Eu falei, cara, meu irmão, perdeu 3 jogadores pro jogo, meu irmão, quase mata um. E eu falo, cara, aí nego fala que isso é tudo na vida, se você não souber como aplicar e quando aplicar, não serve Exatamente. de nada. Nada. Eu acho que respeitando a faixa etária é fundamental. Você tem que Sim. entender, você não vai passar, e aí eu tô falando do meu trabalho. Eu nunca trabalhei com essa categoria, mas eu entendo, eu fui criança, todos nós fomos Sim. crianças. Eu com 12 anos eu Você só queria passou pela jogar. formação, sim. Eu só queria jogar, eu não queria Bola o tempo todo. bola o tempo todo. E outra, eu tinha que estimular minha criatividade, eu tinha que me divertir no campo, eu tinha que entender aonde eu vou jogar. Mas eu que tinha que descobrir isso. E aí o treinador, lógico, ele ia me Sim. direcionando. Mas eu que tinha que descobrir. Hoje em dia, não. Vamos supor, o Luiz aqui, tecnicamente, alto nível. Aí, tá com 12 anos, o treinador começa a polir ele. Olha, eu não quero que você faça isso. Eu não quero que você faça aquilo. Absurdo. Aí você vai ficar o quê? Estimulado a ficar retraído. Pronto. Perdi um grande potencial aqui. Então, hoje, quando eu vejo... Cara, eu fiz uma licença. Tinha um treinador de sub-5, sub-6. Eu falei assim, cara, você é treinador de sub-6, futsal. Amanhã a gente vai pegar o Flamengo. Eu falei, cara, pô, a gente tá falando de sub-6, cara. Que nível de competição é esse, cara? Sub-6, cara. Daqui a pouco vocês vão começar a botar as mães grávidas pra competir. Pô, não dá. Sub-6, Exatamente. deixa o moleque jogar. E aí vocês vão descobrindo, pô, aquele ali pode ir por um caminho, aquele ali pode ir pra outro. E aí Sim. as coisas vão sendo gradativamente. Agora, do jeito que tá, eu acho que o nosso problema pode ser esse caminho que a gente tá tomando errado. De muito lá atrás, a gente colocar muita regra, Sim. e aí quando o garoto com 6, 7 anos que começou a jogar, quando tiver com 20, ele já não quer mais, já tá com a cabeça saturada, né? já tá com a cabeça saturada, é pai cobrando dentro de casa, Sim. porque pô, você tem que ganhar, você tem que ganhar. Não, você vai perder. E o que tem? Perdeu o jogo, cara. Vai melhorar próximo. Faz parte. Faz parte. Pô, só um ganha. No campeonato inteiro só tem Entendeu? um campeão. É não lógico, tem quando como. chegar no nível profissional, 20 profissional, a demanda é outra. Aí já é Sim, uma. sim. Mas ele já viveu todo aquele processo anteriormente. Eu acho que a gente tá atropelando tudo. Essa aí é a minha opinião. Você deixou. Você me deu uma deixa do pai. A gente fala aqui. Você hoje tá no 20. Mas acredito que você lide com pais, arquibancada. Nem sempre são jogos com grande apelo, né? Sim, Como que você vê os pais hoje? Não no Bangu Sub-20, sim. De uma forma de forma geral. E como que você vê hoje no Bangu se realmente existe isso também no Sub-20 ou não? Se é só coisa de escola de esporte? Se é só iniciação onde aflora mais? Eu penso o seguinte, os pais, e aí eu não sei se é uma polêmica, né? Eu acho que os pais eles têm que entender o processo do filho. O processo não é do pai. O processo é do filho. O filho ele tem que vivenciar tudo aquilo ali. Eu tenho jogador hoje lá do Sub-20 que o pai leva na porta. Eu penso o seguinte, eu acho que o jogador do Sub-20, vou falar do Sub-20, ele tem que vivenciar todas as fases da vida dele, pô, o que o cara quer conquistar? Se eu tiver tudo meu ali, pô, que meu pai tá ali comigo, meu pai tá ali me protegendo, meu pai que tá isso,
cara vai perder aquela essência dele de conquistar algo para a vida dele. Então, sobre os pais, eu sou muito resistente a algumas coisas em relação aos pais, que eu acho que os pais prejudicam muitos filhos. É fato isso. Eu acho que os pais eles têm que deixar os filhos deles viverem a vida que eles escolheram, tá? Pai virou, a profissão do pai virou. É por aí. É porque eu não sabia se ia ficar uma coisa não, um mas pouco, pai de jogador. pouco agressiva. Qual é a tua profissão hoje? Eu sou pai de jogador. O que você faz? Exatamente. Fico cuidando dele dos 12 aos 20 anos. Aí isso. depois ele ainda me banca pra eu ser. Ele me Aí dá o der salário. certo, hein? Se der certo. Aí o que acontece? O filho perde um jogo porque ele pode perder, e chega em casa, o pai cobra como se fosse a pior coisa do mundo. Uma pessoa que ele tinha que ter confiança para ele poder, pô, pai, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, e ter uma mensagem de estímulo em casa, de positivo, de vambora, vamos lá, eu tô contigo, vou te ajudar. Muito pelo contrário, a maioria dos pais dão pancada em cima dos filhos, porque foi como você falou, muitas das vezes não é nem sonho do garoto. Eu tô te falando porque eu tive jogador, tava com o Cruz antes, eu tive um jogador que não era o sonho dele, era o sonho do pai. Mas o moleque tinha um potencial enorme. Mas porque a cobrança era tanta quando o garoto era mais novo, que o moleque não sabia que ele era tão bom e já não queria mais futebol. Não quero futebol, futebol é chato. Toda hora eu chego em casa, minha autoestima tá lá embaixo, porque eu não sirvo, eu sou ruim, meu pai fala que eu sou isso, que eu sou aquilo. E aí a gente foi desconstruindo isso numa cabeça de um cara que já era quase homem. Homem, né? 20 anos já é homem. Você vai desconstruindo isso e fazendo ele entender que é importante, cara, isso é teu trabalho. Você é muito bom no que faz. Vai que vai conseguir. Hoje é profissional do futebol. Então eu fico feliz por isso. Foi um trabalho nosso de muita conversa e de desconstruir aquela mentalidade que a família colocou na cabeça do garoto. Então essa mensagem dos pais, de os pais frequentarem estádio e ficar gritando com os filhos, de pai brigar na arquibancada. Eu já vi pai brigar na arquibancada. Eu tô falando de categoria sub-20. Federação proibiu agora. De São Paulo proibiu. Sub-12. Sub-12. Pai Sub-12. Pai e mãe não entram pra ver o jogo do filho no sub-12. Isso pra mim é. Aí você imagina os filhos dentro do campo vendo uma situação dessa. Os pais são exemplos, são referência. Você tem que ter um ambiente tranquilo para que você possa desempenhar tudo tranquilamente. Eu sou a favor dos pais que apoiam. Sim. Eu sou a favor dos pais que estão ali sempre incentivando, dando todo o suporte e acreditando no sonho do filho. Agora, quando o pai inverte isso, o filho pode ter o potencial que for, ele vai se perder. Sim. E aí o pai depois vai ficar cobrando. Pô, você tem que sair, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então eu acho que os pais têm que ter essa... É muito mais uma resposta dos pais do que do atleta. Perfeito. Me diz uma coisa, como é que foi? Você falou, eu fui para Portugal, eu já sabia que de lá era para parar, que estava chegando ao fim. Como é que foi essa transição entre encerrar e você já estava querendo, você já sonhava em trabalhar, né? Porque tem gente que para e não quer mais saber de futebol a vida inteira, né? Não quer mais. Como é que foi isso na sua cabeça? Como é que foi essa construção? A minha cabeça, ela é assim até hoje. Eu acredito que a minha energia toda ainda tenho muita coisa para sugar, para gastar aqui no futebol. Porque como eu falei, né? Como atleta, ela foi sempre interrompida. Então eu acredito que eu não usei toda a minha energia no esporte, né? Seja ela física ou mental. Então, quando eu estava lá em Portugal, eu já estava já com 29, eu parei com 31 para 32 anos. A questão física eu já não conseguia mais acompanhar, mas eu sabia que eu ia estar no futebol. Então, quando eu cheguei lá, eu comecei a observar mais do que jogar. Eu jogava, mas observava. Mudou a tua visão ali. Mudou minha visão. Aonde eu posso continuar? E aí, a análise de desempenho lá me chamou muita atenção, porque eu fiquei, quando eu cheguei, eu fiquei afastado. Eu falei assim, pô, os caras me contrataram, eu fiquei afastado. Não, eles estavam estudando todas as minhas características para potencializar, para eu poder estar integrado à comissão técnica. Então aquilo ali me chamou muita atenção. Eu falei, caraca, pô, você evoluiu o cara individualmente, desenvolveu o cara, potencializar o cara para entender. Pô, calma aí, o Marcos era lateral esquerdo. Eu acabei lá como quarto zagueiro. Então eles entenderam que eu também podia jogar de quarto zagueiro porque eu tinha característica. Então isso mexeu muito comigo. Eu falei, vou fazer isso. Então quando acabou lá, que eu vim pro Brasil, eu fiz o curso da CBF de análise de desempenho profissional. Mas não era ainda o que eu queria. Porque eu queria estar na beira do campo. Sabe? Então, mas foi importante, porque agora eu entendo todo o processo da análise. E quando eu trabalho com os analistas, inclusive tem o nosso lá, que é muito bom, o Diego, a gente conversa muito bem, porque eu já sei qual é o trabalho que ele está fazendo ali, e eu, como treinador, eu tenho que ter essas informações
para eu poder, né, colocar dentro do meu grupo. Então, eu mudei essa mentalidade minha lá, quando eu vi esse trabalho de análise muito mais nítido do que aqui na época, hoje está muito mais Sim. nítido aqui também. E aí eu fiz o curso daqui e depois fui fazendo o curso de treinador. Você chegou a fazer algum curso lá em Portugal, não? Não cheguei, infelizmente. Gostaria de ter feito. Só que o curso lá ele é mais complexo em termos de tempo, né? Então, um curso da UEFA, se não me engano, eu posso estar errado, mas acho que é um ano cada. Sim, sim. O que eu fiz é um ano letivo, normal, um Como ano. se fosse isso. Só que não são todos os dias aula, é 3 vezes na É. semana. Aí, dependendo da matéria, tipo, a cada bimestre você tem 3, 4 matérias Sim. lá. Tem o teórico e prático. Só que o que eu fiz na Federação Madrilenha tem tudo, né, cara? Você tem princípios básicos de inglês, você faz no curso. Você Perfeito. faz arbitragem, história do futebol espanhol. Isso. Não é só essa parte técnica. E aí que vem a grande questão que eu falo, que é o grande problema da UEFA não aceitar o curso da CBF. Aqui na CBF você faz um final de semana, você faz uma semana de curso e você quer o mesmo. A carga horária não bate. O problema é a carga horária. Só que ninguém abre a boca para falar isso, entendeu? Eu tô na A agora, né? E acaba em novembro, final de novembro. Quantas aulas são? São 18, mais a prática, que é todo dia. Então a prática ela vai do dia 20 a Você 28. monta e manda para eles lá. Aí. Não, por enquanto estamos online, né? Estamos online. Aí depois vai pra prática na granja. Ah, tá. Aí depois da prática na granja a gente tem que fazer um trabalho. Aí Entendi. tem que fazer um trabalho e entregar, né? Aí. Cara, mas é isso. Eu acho que a gente tem que melhorar em muitos conceitos em relação a isso. Principalmente essa questão que você falou. Falar em melhorar. O Bangu hoje está passando uma transformação, né? Graças a Deus. Eu estava acompanhando O aí. Eduardo lá tá empenhado. O Eduardo tá lá, a presidente lá. Doutora a Luciana, Luciana. estão empenhados e estão fazendo o negócio acontecer. Vou mandar uma mensagem para ela, quero ver se ela vem aqui conversar comigo. Que legal. Filha do Rubinho. Rubinho, graças a Deus, já tá melhorando aí, já voltou para casa. Espero que fique bem aí de saúde aí, que ele passou Sim. por momentos complicados. E como é que tá sendo você lá dentro vendo isso? Que o Bangu, todo mundo tava falando que tava para acabar, o Bangu tava em muita crise, muita dívida, e a gente vê a Luciana entrar, o Eduardo também foi para lá, aí a gente vê hoje você estando lá, que a gente já, pelo pouco que a gente conhece, mas já também aqui com o papo que a gente está tendo, a gente já vê o diferencial da comissão técnica, do que está sendo, e o Bangu agora ganha no profissional e ano que vem volta a elite do futebol carioca, ou seja, trabalho tá tendo. Sim. Fala um pouquinho desse trabalho que tá acontecendo lá. Nós chegamos lá tem 3 meses, né? Tá tendo trabalho, muitas vezes tem trabalho e não tem resultado, né? Agora tá tendo trabalho, tá conseguindo, né? que não é fácil. Que não né? é fácil, é Que difícil. não é fácil. Eu cheguei tem 3 meses, né? 3 meses, né? Eu conheci o Eduardo no América, trabalhamos com o Romário agora em 2024, e lá a gente se conheceu, ele conheceu o meu trabalho, e aí quando ele assumiu o Bangu, ele me convidou. E quando eu cheguei lá... Você no América, você chegou pro profissional, pra base? Você... Não, em 24 pra base, pro 20. Base, pro 20 em também. 21, quando eu fui campeão estadual lá, eu era do profissional e do 20. Tá. E aí o Eduardo gostou muito do meu trabalho, me convidou agora, né? 3 meses que eu tô lá. E assim, chegou eu e Macula. Foi o primeiro dia nosso. Foi eu e Macula. O Eduardo auxiliar chegou 3 dias, né, Eduardo? 3 dias depois. Cara, era cenário de terra arrasada. Eu fiquei muito triste por ter visto um clube que eu sempre frequentei da forma que eu vi. Então, quando nós chegamos lá, ele passou tudo, ele chamou a gente numa reunião, numa mesa e falou, ó, a situação é essa, não tem dinheiro, o clube tá difícil, o clube caiu pra... Tem nada, nem material tinha. E aí, ao longo desse trabalho, né, as primeiras semanas foram muito difíceis, mas muito difíceis, porque a gente tava na Vila Militar, no CT Del, e a gente teve que sair de lá, ou seja, ficamos sem... Em poucos dias já não tinha nem lugar pra treinar. Ficamos sem o norte, né? Um grupo já bem, principalmente o 20, né? Bem já desanimado. Os garotos que tinham feito uma Copa Rio no primeiro semestre, muito ruim, fizeram 2 pontos. Então, para você recuperar essa autoestima, trazer os garotos de volta, né? A ordem era mandar todo mundo embora, né? E eu falei, calma, não é possível que aqui a gente não tenha alguma coisa. E graças a Deus a gente conseguiu captar alguns desse grupo que hoje fizeram o contrato profissional. Ou seja, Que bacana. a gente conseguiu transformar eles, melhorar eles, e hoje eles estão no profissional e nos ajudam na categoria 20, né? Então eu acho que
valeu a pena todo esse... E tá valendo a pena, né? Porque ainda não acabou, tem muita coisa ainda para transformar. E o Eduardo e a doutora Luciana, eles estão se empenhando muito. Não só eles. Eu vejo os funcionários, cara, se dedicando ali todos os dias. Mas todos os dias. Para fazer com que o Bangu aconteça de novo, né? E graças a Deus subiu de divisão, né? Sim, isso foi muito importante. Muito importante. O Bangu ficando entre os 8, ele tem vaga pra Copinha, correto ou não? Entre os 6. Entre os 6? Entre no os outro 8 tá na ano. Copa Rio já do ano que vem, do Sub-20. E aí classifica pro mata-mata. Mas entre os 6 primeiros, você tá garantido pra Copinha. Do outro ano, né? Vai jogar o estadual agora. O Bangu joga o estadual agora. Tá jogando. Não, A gente tá no estadual. O 20 agora, Ah, não. o Sub-20. Mas não é o profissional mais que puxa? Antigamente era o profissional que Não, puxava. Não. Ah, Agora tem vaga é. no estado agora. É direto. Isso aí. É direto no sub-20 É mesmo. isso, Ah, é direto. tá bom. Eu É sei porque por o ranqueamento Mineiro, ali. ele jogou até São Paulo esse ano. Sim. O Arthur. Arthur, filho É. do Fábio. Ano passado eles ficaram entre os 6, fizeram uma boa campanha Ficaram entre os 8, né? Mas então ele ficou em sexto por aí. E eu fui lá assistir e falou, pô, a gente tem que ficar entre os 8 pra ir pra Copinha. Por isso que eu tô te perguntando. Porque entre os 8 você vai pro mata-mata. E aí, por exemplo, Continua a pontuação? não. Um exemplo, aí vamos pegar o primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo e assim vai. Saiu. Os clubes que saíram nas quartas de finais vão para competir na Taça Rio. Ah, tá. Aí o campeão da Taça Rio, Entendi. Copinha. Ah, entendi. Mas se você ficar entre os 6 primeiros, você já tá. E já o Bangu tá... joga até São Paulo, ficando entre os 6? Sim, a gente hoje estamos em sexto, né? Então, mas se classificar, o Bangu vai querer? Vai. Porque muitos abrem mão por causa de cursos. Não, né, a ideia do Eduardo é começar a botar a marca Bangu de novo Bacana. no cenário, entendeu? Então, assim, não tá um trabalho fácil. É um trabalho de 3 meses, né? Sim. Nós pegamos uma categoria muito arrasada, mas muito arrasada. E a gente tá conseguindo performar, cara. E tá sendo uma surpresa. Pô, ganhamos do Botafogo, em casa, nossa estreia. Empatamos com o Flamengo, que uma semana depois disputou o Mundial, o mesmo elenco, só não tinha o Lohan e o Matheus. O Matheus foi meu atleta. Empatamos com o Boa Vista fora. Então a gente ganhou o Maricá, ganhou Volta Redonda. E a gente tem dificuldade para sair, né? Quando joga fora, a gente realmente não tá conseguindo desempenhar. Mas a gente tá tentando achar esse time pra gente também poder performar fora. Né? Tem uma série de situações que faz com que. Né? Mas a gente tá indo, cara. A gente tá com 11 pontos. A ideia do Eduardo era classificar entre. Ele até brinca que ele fala assim: ó, me dá a 8ª vaga. Pô, a gente já bateu o G4. Então, assim, Sim. a expectativa aumentou Legal. muito, né? E a cobrança também vai aumentar. Agora ele quer o G4. Que é normal do futebol. Meu filho, olha só. Exatamente. Antes de começar o G8, G8 não me perturba, pô. Se for G4 é bônus. Entendeu? Então Mas fala- isso é bom, cara, porque eu acho que estimula a gente sempre estar querendo, mesmo buscando com as nossas dificuldades, porque não tá fácil, a gente sempre, né? Eu sei que você trabalhou pouco com base, com formação lá na iniciação e tudo, mas você tem bastante conteúdo, dá para poder perceber. Como que você vê a formação hoje no contexto geral do futebol brasileiro? Como que você olha assim para as bases dos clubes, né? Que você fala, cara, isso tá bom, tá ruim, tá a ideia daqui a longo prazo esse trabalho está sendo feito hoje, porque a gente ouve muita crítica, né, na formação hoje nos clubes. Hoje a gente não forma mais, hoje é pensando em Europa, enfim. Como que você vê isso? Eu acho o seguinte, eu acho que o nível competitivo, ele já começa muito lá na iniciação, como você falou. Eu acho que a gente tem que achar esse time de formar jogador, não dá para aliar junto para essa questão competitiva. Formar é uma outra coisa. E aí sim, gradativamente, a gente competição entra ao longo da ao longo da formação. O problema é que hoje muitos profissionais, pô, os caras têm que trabalhar, os caras, pô, e hoje as cobranças elas estão sendo lá atrás, lá no sub-10, se o cara perder 3 jogos, o cara é mandado embora. Absurdo. Como é que o cara vai formar jogador? Porque o cara quer o resultado. Sim. Isso não é uma crítica, não é isso, pelo amor de Deus. Sim, sim. Eu tô falando por uma questão de sobrevivência do cara. O cara tem que trabalhar. Sim. Então vai muito mais de uma questão da gestão dos clubes de entender que, olha, o trabalho é esse aqui, a gente tem que formar jogadores, beleza? O resultado vai ser positivo e negativo e a gente está ciente disso. Mas o foco principal é a formação. É trabalhar as valências dos caras, é melhorar o desempenho do cara, do garoto, né, na verdade. Eu acho que esse é o foco. E aí sim, quando chegar nessas categorias maiores, esse nível de competição já começar a ficar mais aflorado. Eu acho que a gente tá errando nisso. Eu acho que a gente... É interessante. Eu né? acho, sim, eu acho que isso vem muito do perfil e da cabeça do gestor hoje que está lá.
Porque hoje também, a gente falou isso aqui, eu acho que foi com o Lê, eu acho mesmo, aqui, que o Lê falou. Pô, ninguém sabia quem era o diretor da base do Vasco, do sim. Flamengo, na década de 80, década de 90. Hoje em dia, os gestores, eles também estão expostos. Exatamente. Hoje, um diretor de uma base, ele cai também, ele é mandado embora também. Exatamente, é isso. E base, e a base é tempo. Você precisa de tempo para Claro. todo mundo ali. Todo mundo Claro. precisa de tempo. O gestor, o treinador, os atletas, todo mundo precisa, né? E aí, somado, o cara não quer perder o emprego. O gestor não quer perder o emprego, o treinador não quer perder o emprego. O nego não dá tempo para os caras trabalharem. O jogador chega lá o sub-11, ele tem que ser o Pelé, já tem que estar formado, já tem que ser craque. Pô, dá tempo, o moleque tá se formando. Não tem isso, Sim. acaba com isso. E vira essa coisa louca de competição. Então, cabe muito mais ao clube, por isso que assim, entre gostar ou não gostar, querer ou não querer, mas teoricamente a SAF ela vem para o futebol para fazer um bem, principalmente na minha visão, para a base. Por quê? Porque o grande problema antigamente, e isso até uma palestra do Altamiro, ele falou uma vez que quando você mudava o presidente, ele diz, né, que o grande problema que as empresas que sobreviveram ao atentado de 11 de setembro, das Torres Gêmeas, foi perder o material humano, foram perder as pessoas. Sim. O que se tinha na nuvem, hoje em dia tá na nuvem, tu não perde material, tu não perde isso, tu não perde aquilo, mas perder. E que a cada 4 anos, o presidente, quando troca, ele joga um boinho no clube. Porque o presidente que sai, Exatamente. não entra a oposição, troca todo mundo. Cara, que trabalho de 4 anos tu consegue fazer na formação? Não existe. Entendeu? Então, assim, a cada 4 anos, você jogava um Boeing nas divisões de base. Profissional é diferente, profissional é o momento mesmo, é a competição, é tudo já formado, Sim. barbado. A base não. Quando você não. Aí por isso que eu falo da SAF, porque agora eu sou SAF, peraí. Eu não tenho mudança de direção, não tenho mudança de presidente. Eu sou o dono. Então o que eu quero fazer com a minha base? Aonde que eu quero ter ela daqui a 10 anos? E aí você faz um trabalho de formação, não só do atleta, mas como do treinador. Treinador, me entrega isso que eu vou te valorizar, me entrega isso que eu vou... Que é o que eu tô falando, entendeu? Senão não tem, cara. Senão você não vai conseguir. Aí é o cachorro correndo atrás do rabo o tempo inteiro, pô. O Eduardo lá do Bangu, que a gente tava falando agora há pouco, ele tem essa ideia. E eu achei bem legal. Quando ele nos reuniu, ele falou isso na reunião, na nossa conversa. Ele falou assim, ó, jogadores que vocês desenvolverem, performarem, vocês vão ter participação em cima disso. Eu acho que isso é bom, cara, porque assim, estimula mais ainda. Sim. Eu, graças a Deus, e todos os trabalhos que eu fiz do América de 21, América de 24 e agora, 80% desses grupos estão nos profissionais, cara. Então, assim, não só dos clubes que eles profissionalizaram, mas espalhado pelo Rio. Então, assim, cara, isso pra mim é muito gratificante, mais do que um resultado. Sim. Eu sei que o resultado pra mim é importante. Mas tu imagina quantas vidas você pode ajudar, cara. Eu acho que é por aí o caminho. O esporte, a gente não pode só ver essa questão resultadista, cara. Eu sei que é meu trabalho. Pô, eu tenho que ter resultado para eu poder ganhar um salário melhor, ir para um clube maior. O cara quer sair do infantil para ir pro juvenil. É isso, mas eu não posso pensar... Eu acho que isso é muito pouco pro esporte. Porque o esporte, ele engloba muita coisa melhor e muita coisa assim que... Eu acho que através disso, aí sim, eu vou andar, eu vou me beneficiar, as coisas vão vir para minha vida. E por isso que eu falo assim, cara, tem que rever, inclusive, com bonificação ou não, com premiação ou não, mas... o investimento que eu vou ter na base, não só na questão dos atletas, da estrutura, mas é de salário para os profissionais. Porque é aquela história, pô, eu tô lá no Mirim, exemplo, vou chutar aqui, eu ganho 1.500, R$2.000, sei lá, num clube, e o treinador do Sub-20 ganhando 20, pô, parceiro, eu quero... Será que igualar os salários na base não seria uma opção? Não sei. Aí a questão, aí é sentar, vomitar ideia e perguntar e conversar. Eu não sei qual é a diferença disso. O quanto que vai impactar você sair do Mirim para ir para o Sub-20? Nada financeiramente? Será que você quer? Sim, sem dúvida. Ou será que ali você... E aí você passar pelo processo também de aprendizado como treinador também. Né? Não que o Felipe Luiz saiu, terminou de jogar, já foi para o Sub-20, já está no profissional. O cara tem que começar no Mirim? Não. Mas se ele puder começar, por que não? Sim. E entender. E eu falo da gestão, né? Cara, tem treinadores com perfis de certas categorias. Sim. Não adianta você querer... Que nem esse aí que tu falou, que eu não sei quem é, já raivoso. Vamos pegar o Flamengo, sub-6.
Filho, Não existe. para. Não existe. Para. Não existe. Vai, meu irmão, vai ser lutador, vai treinar MMA, parceiro. Vai virar. Exatamente. Porque não dá, Sub-6, né? entendeu? Aqui, você tá trabalhando com um cara lá que é sensacional, Macula, grande Macula. Fenômeno. Esse Fenômeno. é fenômeno. Fenômeno. Amigo, irmão. Conhece. Esse cara conhece futebol, conhece o clube como ninguém, é ídolo, né, do clube. Sim, Então, eu tô muito bem bem assessorado. assessorado, é o nosso supervisor, né? É um cara que só Macula soma com a hoje é o gente. supervisor do Ele é o Sub-20. supervisor da categoria. É o supervisor da categoria, mas é um cara também que sempre tá ali solícito, ele tá ali dentro do clube o dia todo, né? Manhã à tarde. Então, sempre que as pessoas estão precisando, ele tá ali solícito. E você usa do conhecimento dele? Muita coisa. Muita coisa. Eu acho que burro é aquele que não aproveita. Burro é... O esporte ele é tão vaidoso que as pessoas elas gostam de ser. Não, eu sei mais. Burro é aquele que não se aproveita das pessoas que podem estar ali do teu Sim. lado te ajudando, Sim. De passar te ensinando. conhecimento. É lógico, não tem problema nenhum. Graças a Deus eu sou zero vaidade nisso. Eu compartilho muito. Minha comissão técnica, estava até brincando essa semana. Tem uma sala lá que eu coloco todo mundo e cada um dá a sua opinião, cada um escala um time, cada um. E é lógico, eu decido que eu sou o líder da comissão, mas todas as ideias são válidas. Eu acho que é por aí. E a do Macula também, por que não? Eu ligo pro Eduardo. Eduardo, olha só, tô pensando em fazer isso. Tem como tu me atender aí? Pô, tem, Dantas, vem cá. A gente senta na mesa aqui igual a essa. Eduardo, eu tô pensando em fazer. Ele, pô, Dantas, mas vê direitinho. Será que. Pô, mas. E aí a gente entra num. São Eu acho que é ideias, né? importante Sim. ideias. O futebol é de ideias. O Sim. futebol nada é uma coisa, né? E às nada- vezes quem tá dentro não vê coisas que quem tá fora tá vendo. Sem E dúvida. quando você dá liberdade, a outra É pessoa isso. vai chegar. Se você não der, Exatamente. É isso. pô, eu queria ter te falado, mas você não me deu abertura É pra lógico. isso. E não tem problema nenhum. Tem uma passagem dessa de você sentar e conversar. Tem uma passagem com o Vicente Figueiredo. Tá lá no Maricá também, lá como analista lá. Vicentinho é meu pai no futebol. Comecei com ele lá no Barra da Legal. Tijuca, em 94, 95, lá como treinador de goleiro. Antes, eu era da escolinha de futebol dele. Eu, com 16 anos, ele me chama para dar aula para turma de Caralho. 10 na escolinha. Aí ali que eu fui ver, caramba, eu vou fazer educação física ali. Legal. E eu brinco muito com ele. Aí, num desses jogos aí que a gente tava falando com o Lê aqui, eu era treinador do Barra da Tijuca, juniores, e a gente ia jogar contra o Flamengo na Gávea. Taça OPG. E aí, na segunda-feira, tinha uma pelada no Costa Brava, que o Vicentinho jogava, a gente jogava, e no final da pelada a gente sentou tomar uma cerveja, o jogo era tipo quarta, que a OPG era no meio de semana e o estadual no final de semana. Aí a gente ia jogar tipo quarta-feira, aí eu com aquela pranchetinha de treinador Joel, comigo, Papai assim, Joel. Papai Joel, com aqueles... Com todo respeito, Sim, porque... sim. Aí o Vicentinho sentou, eu falei, pô, e o Vicente tava trabalhando no juvenil lá na época, auxiliar acho que era do Adílio, enfim. E aí eu montei meu esquema tático, falei, não, Vicente, que eu tô pensando em jogar assim, assim, essa. Isso aí que você falou, Claro, fazer isso, isso é ótimo. Aí ele, porra, mas se nego vier pra cá e assim. Aí eu falei, a gente balança assim, faz assim. Aí ele, porra, esse nego fez. Aí eu, pô, a gente faz assim e se fizer. Vicente, se fizer isso, cruza, gol do Flamengo. Pega a bola, bota no meio e sai, porra. Aí vão tentar empatar o jogo. Chega uma hora que. Porra, é tanto. Se, não dá. é gol, porra. É. Bota no meio e dá a O bola. futebol não é receita de bolo, né? Se fosse isso, Pô. todo mundo tinha as soluções. Eu tô Mas- falando. Cara, eu só quero saber do esquema, É, assim, do balanço, do início. O que tu acha? Não, se cruza. E se esse aqui dá um drible, um chapéu, uma caneta, foi gol, 1-0. O Flamengo pega a bola, a gente pega a bola, bota no meio e dá a saída, porra. Eu vou fazer o quê? É isso. Aí a gente riu. O Douglas. Futebol que tá nada é hoje- exato, né? As o- coisas... E foi 2-1. O Flamengo fez um gol, a gente empatou, só que fez o segundo gol. Eu falei, Vicente, tu me fudeu mesmo, se. Acho que o Marcos é o primeiro treinador que vem aqui depois desse assunto. Eu perguntei para vários, mas eu acho que era fisiologista. Treinador, acho que vai ser o primeiro. Eu comprei uma briga, Corinthians e Palmeiras, na arena. Essa briga é boa. O Depay vai sair a bola e joga lá na linha de fundo do Palmeiras, o Corinthians. Eu não tinha visto isso na Europa. Não tinha. Caraca. Depay tá dando atestado de que é inferior ao Palmeiras. Eu vou dar a bola pros caras. Se você desgasta para roubar, se você briga para ter, por que você vai dar? Beleza. Aí veio a Copa do Mundo de Clubes. O PSG faz. Falei, caraca. Aí minha conotação já mudou um pouco mais e não consigo entender. E hoje tem sido feito muito. E todos os treinadores falam,
Se eu tenho a bola, eu não tomo gol. Se eu tenho a bola, eu tenho que fazer a aí- bola girar. Se Eu não lembro quem teve. Aí tu que você transfere a Me bola. tentou justificar, não, porque tá mais perto lá, é mais fácil roubar lá, que você já faz o gol, não sei o quê. Como que você vê isso? Como treinador, você usaria essa? Usa Usaria essa? não, usei 21. Usou 21. Ah lá, Usei tá rindo 21. lá. Não. Tá te Ele tá, cornetando. não, ele tá rindo Tá te porque ele sabe que cornetando. eu usei ou não usei 24. 21 e 24. Pelo próprio América, eu usei isso. Qual é a base disso? Então, inclusive na final contra o Contra Dax quem? eu fiz isso. Ah. Não, contra o Dax tem um vídeo. Saiu a bola, ganhamos esse jogo de 4-1. Foi a final. Lá na casa do Dax. Saiu a bola, o meu 10 chutou lá na linha lateral, um campo pequeno. Pertinho lá da linha de Já fundo. não saiu mais. Eu fiquei pressionando lá, o adversário já não conseguia sair, fiz os gols lá e fiquei por lá mesmo. Então, assim, muitas das vezes executa isso. Eu acho que tem um estudo. Pô, o campo é pequeno, o adversário tem dificuldade de sair da pressão. Então, usa isso como Tem uma um estratégia. porquê de fazer. É, tem uma estratégia. Por exemplo, o Audax tinha dificuldade de sair da pressão. Se meu time encaixasse essa pressão, o Audax não saía. Então, o que eu fiz? Como o campo era pequeno, o campo deles, eu chutei a bola lá e já encaixei a marcação individual e já era. Aí o Audax já não saiu mais, eu fiquei quase 30 minutos dentro do campo dele e fiz 2 gols nesse tempo. Aí depois eu baixei o time um pouquinho e Na fui época, organizando. no campo do Audax lá, que era... Não, foi no Paulo de Fronten. Ah, tá. Paulo de Fronten, eles mandaram o jogo lá. E agora em 24 eu fiz, acho que foi contra o Araruama. Então você vai tá me ajudando. Você fala que o campo é pequeno, fica ruim. É, Aí existe você uma tem, estratégia em você cima tem o disso. Parque de Príncipe, você É. tem o campo do Corinthians, que na minha opinião, junto com o Beira-Rio, são os 2 melhores gramados do Brasil. Sim. Aí você coloca pra fora. Mas pode ser uma estratégia do treinador. Ele pode, de repente, a equipe adversária tenha certa dificuldade. E aí ele falou assim: ó, vou jogar lá e vou pressionar e o E hoje adversário. tá todo mundo praticamente já fazendo Mas sabe por que isso? O Luiz Henrique fez isso. O Luiz Aí Henrique todo não mundo fez vai isso. fazer. PSG. Aí todo mundo vai fazer. Eu lembro, nunca mais vou esquecer. Quando o Luiz Henrique fez, Se o jogador que fez isso. faz, ele é maluco. É lógico que é uma comparação, pô, maluca. Sim, sim. Mas como eu fiz isso dentro da minha realidade, o jogador que fez isso comigo, quando o Luiz Henrique fez, na hora ele me mandou um vídeo. Porra, professor, brincando comigo, Mas lógico. com certeza, aí deve ter pensado, quando você pediu, cara, o treinador doido, mas não vai falar, né? Vou ajustar a bola pra fora, que esse do treinador nunca vi isso. mas aí eu expliquei o porquê que ele iria fazer Não, aquilo. claro, claro. Mas eles fizeram. Fizeram Sim. e deu certo. Sim. Então, assim, quando dá certo. Nesse caso do Luiz Henrique, ele fez aquilo ali, e se você olhar o lance, o PSG todo andou pra frente. O adversário teve dificuldade de sair. Então, uma estratégia que ele usou pro início do jogo, que entendendo que o adversário ia ter dificuldade de saída, e de repente ele ia usar aquilo ali pra fazer gol. Pode acontecer, como não pode acontecer. Estratégia de jogo. Engraçado, né, cara? Não quer fazer, não faz, pô. Vira treinador, não faz Não, isso é no teu porque- time, pô. Tá igual o Vicente. E se é gol, bota no meio e sai, porra. É porque a gente entende uma coisa, aí a gente vê que a gente realmente tem que mudar e ler mais, estudar mais, porque Quando ele fizer, fala, vai, porra. vai você lá. briga pra ter a bola, aí você vai dar a bola pra brigar Não, pra mas, ter a mas bola. isso não é uma coisa rotineira. Então, é isso aí. É só quando a bola tá no meio. Não, rotineira que eu digo é o seguinte: Não é eu não toda faço jogada. isso em todo jogo. De repente você Eu faz... faço isso em jogos que eu acho que o adversário não consegue sair. Tem muita. Principalmente a minha realidade, tem muito adversário que tem dificuldade de sair numa zona de pressão. Então o que eu faço? Já jogo lá, pressiono lá, o adversário tem dificuldade de sair. Entendeu? Um exemplo: se eu fizer isso com o Botafogo, eu perco o jogo. Porque os caras têm muito mais qualidade para sair da zona de pressão, muito mais forte fisicamente. Os caras vão transitar, vai me pegar, já era. Pronto, tomei gol. Mas com equipes que eu entenda que eu possa pressionar, eu faço isso. E aí realmente eles têm dificuldade que eu vi na pele. Na época que a gente estava lá ajudando lá no Maricá, lá o Douglas, o diretor lá, a gente falava, cara, minha estratégia, se eu fosse treinador, se eu fosse escolher um treinador para a segunda, terceira divisão do estado do Rio, eu quero jogar reativamente. Os campos são ruins, os jogadores tecnicamente têm mais dificuldade para dominar, passar, circular a bola. Pô, eu não vou fazer igual o Real Madrid, igual o Barcelona, ficar com a posse de bola, tocando para um lado para outro, num campo ruim. Meu jogador, o que eu tenho de salário para pagar ele, a qualidade dele não vai dominar errado, vai dar o passe errado, vai dar o passe mais atrás, transfere e abafa. Transfere e abafa. Eu. A gente tem que Minha entender a nossa visão realidade, cara. A minha visão da A gente tem que categoria entender a nossa realidade. e daquela, né? Eu É. vejo isso. Ó, assim. enfrentei o Botafogo 2 vezes no APG esse ano. Perdemos uma de 2-0 e uma de 3-0. 3-0 em casa e 2-0 fora. E a minha estreia do estadual era contra o Botafogo. Aí eu falei assim: ah, não, meu irmão, não vou perder pra esses caras. Cara, eu meti uma linha de 5.
que eu não gosto, mas eu fiz. Uma linha de 4 aqui e um na frente. O treinador do Botafogo veio falar comigo, o próprio Fábio Noronha veio falar comigo, é meu amigo, ele falou comigo, pô, tu pegou a gente na estratégia. Porque a gente estudou a linha de 4 sua, 4-1-4-1, a gente estudou isso. Pô, você vem com uma linha de 5 aqui, 4, jogo reativo. Primeira transição nossa, gol. 1-0, acabou. Não fizeram mais gol. E aí, assim, estratégia. Fiz o gol, fechei a casinha, o Botafogo não entrava. Pô, tinha Botafogo com um jogador que foi pro Mundial. O nível técnico dos caras, Sim. com todo respeito, é Sim. diferente. Sim. Próprio Flamengo. Tava 1-0 o Flamengo com a menos. Meti uma linha de 3 na frente, da de 5, só deixei um na frente. Os caras, tira o atacante. Falei, não, deixa ele. Tira o atacante. Eu falei, não, que a gente vai ter uma escapada. Escapamos uma bola 1-1, acabou o jogo. Então, assim, é estratégia. Se eu jogo pra cima contra essas equipes, Acreditar no seu... eu vou perder o jogo. Você tem que saber o que você tem na mão, a qualidade de jogadores que você tem na mão e o que você pode tirar de melhor deles dentro de um esquema tático. O problema é que muitos treinadores chegam no clube e eles querem botar a filosofia dele de trabalho em cima de elenco e de atletas que não vão conseguir entregar para ele aquilo que ele quer. Aí o problema é do jogador, não. O problema é do treinador. É isso. Um bom treinador é aquele que. O diferencial Né? tá no treinador. Sim, mas é isso. Mas sabe o que é é o que que eu falta? falo. Não dá pra ver a gente ir pra uma Copa do Mundo e jogar os 90 minutos mais uma prorrogação sem você tentar ou testar durante 5 minutos uma coisa diferente, porra. Não é possível isso não entra na minha O cabeça. Tite não irmão. fez, contra a Croácia. Mas a gente tem que ter humildade também Não, de reconhecer a ele não nossa limitação. Ele não fez contra agora. Ele não fez a Copa do Mundo inteira. Inclusive, quando ele entra com o time reserva que ele perde, ele é a mesma coisa. Nada contra o Tite, grande treinador e tudo mais. Só que eu, como gestor, eu falo, meu filho, vem cá. Pô, os caras, a Argentina ganhou a Copa do Mundo agora, mudou a porra toda no meio da Copa, irmão. Qualquer um que entende futebol vê que o cara começou com um esquema tático. Perdeu mudou... para a Arábia. Pô, perdeu 1 a pra 0, Arábia. perdeu 1 a 0. Ele mudou a porra toda e foi campeão do mundo. É isso. Entendeu? O próprio Ramon, no Sub-20 do Brasil, perdeu, tomou a goleada. E Sim, depois da- ele... Tu tem que... o futebol, ele é muito complexo, cara. Você tem que entender todo o processo, né? Ele um exemplo, você vai enfrentar uma equipe que tecnicamente é melhor que a sua, você tem que ter a humildade de reconhecer isso. Sim. E passar para os teus jogadores que isso não é demérito. Isso não é demérito. Sim. Você vai ter que montar uma estratégia que sobrepõe aquilo ali. E dá para ganhar um jogo assim. Sim, Por isso que o futebol nem sempre o melhor time ganha. com certeza. E eu sou fascinado por isso. Cara, eu fico horas vendo o time. Cara, quando eu fui pegar esse Botafogo que nós ganhamos uma estreia, cara, eu lembro, eu não dormia. A minha esposa, tu não vai dormir, não? Eu falei, não vou. Eu vi não sei quantos jogos, foi mais de 10 jogos do Botafogo. Eu vi Botafogo contra os grandes, eu vi Botafogo contra os pequenos, eu vi Botafogo jogando pelo brasileiro. Cara, vi muito jogo do Botafogo. Eu falei, cara, eu tenho que pegar esse cara de algum jeito. E graças a Deus, tudo funcionou. Mas por quê? Eu tive a humildade de reconhecer que se eu jogar entre aspas, é uma estratégia, não foi de igual, de peito aberto, pô, tô jogando em casa. Sim. E vou falar pra vocês aqui, ainda teve gente que chegou em mim e falou que eu joguei retraído. Só gol de 1 a 0? Pô, por que não jogou pra cima? Assim. Eu falei, pô, vocês não entendem futebol, não é possível. Pô, não é possível. Pô, vocês não querem reconhecer Aí você isso. perde de 3 igual você perdeu no OPG, Isso, pô, aí você era tá pra jogar em valendo. 4. Não, Exatamente. Mas era pra ter futebol. É os comentaristas do jogo final. Esse é o Quando futebol. termina o jogo, é mole Isso, falar. é pô. mole falar. O problema é lá entendeu? na hora. Marcos, já deu 1 hora aqui já de entrevista. Que Voa, ela né? passa rápido, voa. Pra gente terminar, eu queria te fazer uma pergunta. Você hoje como treinador, tá na base, tá lá. O que você olha num jogador? Nós estamos aí com vários jogadores das academias que têm o sonho de ser jogador e tudo. Você como analista de desempenho que foi também, você teve vindo... Quando você bate um olho num jogador, não interessa a posição. O que você gosta de analisar e ver e que você gosta nesse atleta? Fala, te chama atenção. que te chama atenção. Cara, eu acho que você é um pouco da linha do que é muito comum, né? Eu vejo o lado humano do atleta primeiro, cara, porque eu acho que uma coisa não anda sem a outra. Eu tô te falando porque eu já tive situações e vivenciei isso, de atletas que o lado humano dele era ruim, mas ele era um baita potencial e não virava. Então eu prefiro trabalhar esse lado humano da coisa para eu poder potencializar ele do lado profissional. E eu acho que tá faltando isso no nosso futebol, humanizar um pouco mais. Eu acho que o mercado tá tão competitivo, uma coisa tão absurda, que a gente tá esquecendo de humanizar isso. Até porque a gente tá trabalhando com pessoas, né? Sim. Então eu vejo muito isso, e aí depois eu tento estudar todas as suas características
para poder potencializar. Então, eu tento entender o lado familiar do cara, eu tento, sabe, quando eu tenho possibilidade de ter um psicólogo perto, o psicólogo é importante nesse trabalho que eu exerço. Quando não tenho, eu mesmo faço junto com a minha comissão. Eu uso muito o Eduardo, que é meu auxiliar, para estar sempre pegando os jogadores também, como é muitos jogadores, para eu poder entender como é a vida do cara. Não adianta eu cobrar o cara de uma forma se o cara já toma pancada dentro de casa. Eu tenho que entender a individualidade do cara. Então, primeiro eu faço essa, entre aspas, uma anamnese do cara, para depois eu poder potencializar suas características técnicas, física, psicológica, tática também, né? Eu tento entender por onde passou, se o jogador já teve base em algum lugar. Eu venho do profissional, né? Eu venho da categoria profissional e espero retornar o quanto antes também. Mas o que eu vejo de jogadores com deficiências técnicas, coisas que não foram trabalhadas na base, é muito grande. E tu imagina, você é um jogador profissional, para poder desenvolver isso na demanda grande, que você tem que dar resultado é difícil. Sim. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado também na base, de poder deixar o cara o mais pronto possível para poder chegar no profissional e poder desempenhar o melhor trabalho. Sensacional. Boa. Filhão, foi? Terminou? Meu diretor, muito obrigado, viu? Vai ser papai. Quantos meses? Falta quanto tempo? 1 mês, 2? Falta 3 ainda? Filhão, Ainda vai não, chegar, já. vai chegar, não, tá né? chegando. Bom, muito obrigado por você ter vindo aqui. Meu zagueirão de demais. cintura dura, obrigado. Bom demais, Marcos. Obrigadão, Marcos, pelo carinho. Obrigadão por ter vindo aí, por ter gasto tempo. Parabéns lá, o trabalho que vocês estão fazendo no Bangu. Parabéns para a doutora Luciana lá, por tudo que vocês estão fazendo. Estou torcendo de verdade. Manda um abração pro Macula, que ele sem vergonha. Fala que em breve ou ele vai estar aqui ou eu vou lá perturbar vocês lá, fazer uma visita lá. E obrigado mesmo por ter vindo aí. Eu só tenho a agradecer. Tô acompanhando o trabalho de vocês. Eu acho que isso é extremamente importante. Ter voz, né, para poder passar um pouco do que a gente viveu, né? Eu, Luiz, Sidney, as pessoas que vêm aqui. A gente aprende junto. Acho que a gente conversando, eu aprendi coisas com vocês aqui também. Espero que eu possa também ter ajudado em alguma coisa. Então, acho que é isso, cara. Parabéns pelo trabalho, um trabalho fantástico. E que, cara, eu tô à disposição, o clube tá à disposição de vocês, o dia que vocês quiserem ir lá visitar. Pô, Eduardo, doutora Luciana, todo mundo vai receber vocês da melhor forma possível. Obrigado. E obrigado mais uma vez, cara. Tô à Pulo disposição. lá, com certeza. Tô à disposição, tá bom? Galera, muito obrigado. Você que gostou, ficou até o final. Pega o link, manda pra família, manda pros inimigos, manda pra geral, pro pessoal ver um pouquinho, conhecer um pouco do nosso trabalho. Lembrando que o nosso canal é um oferecimento do sistema Genesis Training, o sistema completo de gestão para escola de esporte. Se você quer tecnologia, leve o sistema Genesis Training para a tua escola. Além também das lojas do Museu do Flamengo e Museu do Botafogo. O Marcos vai levar a caneca dele do Fogão, vai também levar uma caneca do Flamengo para casa de presente, de brinde das lojas do Museu do Flamengo. Obrigado. E lembrando, não percam a oportunidade desse ano você ter sua vida abençoada. Lembrando que 2025, a Licença está fazendo a campanha para que você tenha uma vida abençoada. Para isso, só falta uma coisa na sua vida. Se inscreva no canal. Você terá a vida abençoada. Agora, se você não se inscrever, não me culpe que você vai ter problemas na sua vida, que o teu cunhado vai pedir dinheiro emprestado e não vai pagar, que você vai chegar em casa mais cedo e vai ver algo que você não queira ver. Não venha culpar. Lembra que praga de Licença e de Cid Loureiro pega e pega feio. Então, por favor, se inscreva no canal. Não custa nada, meu filho. Se inscreva no canal, por favor. Valeu? Um abraço. Até a próxima. Semana que vem tem mais. Valeu.